Capítulo 87. Uma estranha lembrança. Kyoran. Minha cabeça começou a doer tanto que me fez fechar os olhos. Quando pareceu que estava melhorando, eu quase caí no chão. Fui segurado por duas mãos de alguém que estava atrás de mim. Dante. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Ele fez isso? Perguntou a voz de Aya atrás de mim, embora não fizesse sentido algum, ela não estava na reunião. Aya? Perguntei confuso, me recuperando e conseguindo ficar de pé. Estava dentro de uma caverna de rochas escuras, havia alguns poucos buracos nas rochas do topo que geravam alguma luz que vinha de fora, parecia ser de tarde ou de manhã. Quando olhei para frente, então eu vi o homem de armadura negras de espinhos. Havia fogo escuro correndo por boa parte da armadura. Com as duas mãos juntas de lado ele segurava uma enorme empunhadura branca. Então eu vi a enorme lâmina jogada para trás. Seu fio longo e curvado era vermelho como um fogo ardente. Na parte contrária do fio era escuro como a própria armadura. Dante? Perguntou Aya vindo para o meu lado. Ela estava com as duas espadas em mãos e usava toda a sua armadura. Então eu percebi que estava no mesmo estado, de elmo posto e tudo mais, segurando minhas armas. Meu coração acelerou porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas, definitivamente eu parecia estar de frente a algo pior que um domínio. Aya, o que está acontecendo? Agora há pouco eu estava com os outros e agora aqui. Perguntei confuso e falando baixinho o suficiente apenas para ela ouvir, embora não ache que isso fez qualquer diferença para o sujeito à frente. Pela postura dele segurando a espada de lado, parecia prestes a saltar em nós e tentar nos cortar a qualquer momento. Como assim, Dante? Não é hora para isso, disse ela de volta. Mesmo não entendendo o que acontecia, não ousei tirar os olhos do homem e mantive minha benção ativa para esquivar a qualquer momento. Aya parecia estar se preparando ao meu lado para saltar contra ele também. Aquela situação era completamente estranha. Aya, espere, há algo de errado, eu não me lembro de nada disso. Quem é essa pessoa? Perguntei confuso. Como é? Perguntou Aya se virando para mim. Pelo seu tom de voz tinha ficado chocada. Você ouviu? Eu não sei o que está acontecendo ou como vim parar aqui, seja lá o que for isso, eu não me lembro, disse. Eu estava com medo e perdido, porém, em nenhum momento baixei a guarda. O enorme sujeito à frente parecia estar esperando nosso movimento. Eu sentia que não poderia vencer, nem mesmo com a ajuda de Aya. Então já está começando? Perguntou a voz grossa vinda do homem. Meu sacrifício não será em vão, isso me excita, só em ouvir a voz dele já me dava calafrios. Dante. Estamos aqui por causa de Akasha, se lembra? Ela nos disse que venceríamos. Isso não é hora para brincadeiras, disse Aya mais alterada do meu lado, parecia preocupada. Eu não estou brincando, pare de me chamar de Dante, eu sou. Uma dor tomou conta da minha cabeça novamente, me obrigando a fechar os olhos. Pude ouvir várias vozes bagunçadas à minha volta. Toda a minha cabeça parecia girar por dentro enquanto dor ia diminuindo de novo. Dante. Dante. Você está bem? O que está acontecendo? Alguém chame Sebastian. Dante. Sai, Lilith, deixa eu ver. Ninguém encosta nele além de mim. Isso não é hora ciúmes, Lilith, ele pode estar morrendo. Parece que ele está acordando. Silêncio. As vozes continuavam falando quase juntas. Lentamente eu abri os olhos. Lilith estava na minha frente me olhando assustada.
percebi que em volta todos os outros estavam de pé atrás dela. Pessoal, o que aconteceu? Perguntei confuso, ainda levando as mãos à cabeça, apesar da maior parte da dor já ter passado. Você desmaiou por alguns segundos, assustou a todos nós, disse Arzachel. Chega, ele parece bem, então saiam de perto de mim, reclamou Lilith e abriu os braços para afastar o pessoal. Apesar de não gostarem da ação dela, todos foram voltando para seus lugares no sofá. Kyoran, está doendo alguma coisa? Perguntou ela mais calma, passando a mão no meu rosto. Eu estou bem, disse, ainda me lembrando do que tinha acabado de presenciar. Isso acontece com frequência. Esses desmaios? Perguntou Seiger de trás de Lilith. Não foi um desmaio comum, eu acredito que me lembrei de algo, não sei exatamente como explicar isso, disse. Se essa conversa está te deixando mal, não precisa continuar, disse Lilith. Está tudo bem. Lilith, volte para o seu lugar, eu estou bem agora. Eu mesmo tive de ajudar ela a seguir de volta para o meu lado, assim pude ver todos me olhando preocupados em volta. E o que você se lembrou? Perguntou Hector. Da parte em que Seiger estava falando, eu acho, pensei. Eu estava cara a cara com o Deus das Trevas, só que em outra forma. Em outra forma? Perguntou Seiger. Sim, ele parecia mais velho, tinha uma espada vermelha enorme que deixava a lâmina arrastar no chão. Da última vez que o vi ele era uma criança. Então foi mesmo sua memória, disse Seiger. Era estranho, apesar de ser uma lembrança eu me sentia como parte dela, disse, me lembrando que eu estava falando exatamente o que queria. Toda lembrança é assim, nós fazemos parte dela, afinal, é conosco, disse Hector. Não, era mais como se fosse eu mesmo lá, vivenciando uma lembrança, tomando minhas próprias atitudes e falando o que queria falar como eu agora, não como o Dante que deveria ser, disse cuidadosamente enquanto me recordava. Suas memórias devem ser assim mesmo, isso pode ser a forma que você encontra de se lembrar, disse Hector. Eu me virei olhando os meus próprios joelhos, eu não conseguia encontrar nenhuma explicação para aquilo, poderia ser alguma outra coisa, de todo modo tinha outro assunto que precisava ser discutido. Por enquanto não sabemos o que ocorreu e por isso vamos deixar esse assunto de lado. Antes que eu me esqueça, preciso explicar minha situação atual no castelo. Todos ficaram sérios me olhando. Virei-me antes de começar e vi Lilith me olhando com fogo nos olhos, fogo esse que parecia já imaginar mil coisas. Não perda o controle, eu não gosto quando você deixa a raiva dominar você, disse-a olhando. E o que eu fiz agora? Eu nem disse nada, reclamou ela parecendo um pouco chocada. Todos ficaram nos olhando com uma explícita expressão de confusão. Controle-se, sei que você consegue fazer isso, disse e me voltei pros outros, eu apenas preparei o terreno para quando eu contar Lilith não dar um show. Calmamente contei como a situação seguia no castelo, a intenção dos iluminados, e a ideia de Iago e Aya. Lilith do meu lado fechou a expressão irritada, mas não me interrompeu. Por fim fiz uma pausa esperando quem seria o primeiro a falar. Você não vai voltar mais para aquele castelo, eu não permitirei, disse Lilith cruzando os braços numa expressão irritada. Lilith, precisamos deles. Quando eu falei que Kayla poderia tentar algo você não ficou assim, falei-a lembrando. Kayla é diferente, é uma vaca, mas ela não é a ferida da minha vida. Se for para vencer a guerra posso aceitar um sacrifício desses. Agora sobre Aya, eu não quero aquela mulher envolvida com você nem sendo uma farsa,
Eu a odeio, de verdade, você nem faz ideia do quanto a odeio, reclamou Lilith furiosa. Eu nem tinha falado que beijei Aya, nem pretendia contar, aquela parte definitivamente enlouqueceria Lilith. Kyoran, se esqueceu do que acabamos de contar. Os ligados aos dragões são livres, os iluminados não fariam nada contra você a não ser que quisessem quebrar as palavras do rei Aziel, lembrou Hector. Se aquela mulher se apoderar de Kyoran, não vai levá-lo à força, não será exatamente uma quebra de palavras se ele aceitar segui-la, disse Vanessa. Todos ficaram em silêncio porque pareceram perceber que esse fato mudava o andamento daquela conversa. E se eu resistir? Eles não poderão fazer nada, estou certo? Perguntei. Não sei, baseado no que você é agora, o rei provavelmente não iria respeitar a nossa liberdade, disse Seiger. Por que acha isso? Perguntei. Para ele deve ser mais fácil lidar contra dragões do seu reino agora, do que contra futuros aliados seus, titãs mais dragões, mais inimigos para ele, explicou Seiger. Então eu tenho que aceitar o plano de Aya? Perguntei surpreso. Você não vai voltar lá para isso, eu já disse, não permito, lembrou-me Lilith beliscando meu braço. Reclamei com um ai. Ela estava mesmo furiosa. Lilith, precisamos deles, você sabe disso. Reclamei novamente. Então estaria tudo bem se Kyoran fingisse gostar de outra mulher, Lilith? Perguntou Seiger. Se for só fingir, tudo bem, se não forem fazer nada demais, disse Lilith se acalmando. Onde querem chegar? Perguntou Arzachel. Se Kyoran namorar alguma garota do castelo, Aya não pode dizer nada, nem os iluminados, desde que essa garota sirva a Aziel pode funcionar, explicou Seiger. Isso não vai dar certo, Aziel quer Aya porque é sua filha, qualquer outra pode ser dispensável, disse Arzachel se desanimando. Dispensável? Perguntei surpreso. Morta, você acha que os iluminados são santos? Engana-se, Kyoran, disse Arzachel duramente. Existe alguém que pode pegar o lugar de Aya, alguém que cresceu ao lado dela e está há muito tempo no castelo, não necessariamente tomar, mas, se Kyoran se envolver com ela, certamente ninguém vai reclamar nem tentar matá-la, disse Seiger. Quem seria essa pessoa? Perguntou Arzachel confuso. Ina, ela é como uma filha para Aya, o rei acompanhou toda a sua história, ela recebeu até mesmo uma joia sagrada do próprio rei que demonstra a lealdade dela para com toda a família real, e vice-versa, o rei tem ela quase como uma filha, explicou Seiger. Eu não fazia ideia disso, disse Arzachel surpreso. Se for aquela tonta, tudo bem, disse Lilith ficando séria. Então esse é o plano. Eu pulo na direção de Ina. Perguntei. Se você quiser evitar ser alvo de Aya e dos iluminados, sim, confirmou Seiger. Vão nos obrigar a casar? Perguntei preocupado. Pode ter certeza que vão se tiverem tempo para isso, disse Hector logo em seguida. Conheço alguém que pode até ficar irritado com essa história, pensando bem, acho não vai, ele parece nem gostar de mulher, disse Arzachel com um meio sorriso, todos ficaram a olhando. De quem você tá falando? Perguntei. Esqueça isso, foi só um pensamento idiota, disse Arzachel e voltou a ficar sério, ainda assim, seus olhos pareciam rir por dentro. Então basicamente vamos confiar nela, contar a verdade, e dessa forma esperar que ela concorde, esse é o plano. Perguntei. Confiar nela? Não,
Kyoran, Inna não é uma garota que sabe manter segredos, ela sempre acaba contando tudo, você vai ter que fingir estar interessado nela e de alguma forma a conquistar, explicou Arzachel. Seiger concordou, Hector riu baixinho achando graça, Vanessa não disse nada, apenas ficou pensativa, do meu lado Lilith estava mal-humorada de braços cruzados, fazendo o possível para se conter. Ela vai ser enganada, ótimo, disse chateado, aquilo não estava sendo legal, pelo menos se fosse com Aya, ela saberia que eu estou fingindo e não se machucaria no final. Isso só precisa ser mantido até salvarmos a caixa, depois disso você segue seu rumo com a gente, você era antes o nosso líder, se voltar não será diferente, explicou Seiger, que parecia ser a voz do grupo. Eu não quero ser líder, só quero salvar a caixa e Lilith, por enquanto. Lilith não parece precisar ser salva, apesar de aparentemente andar traindo o Deus das Trevas, ela não está recebendo nenhuma punição, disse Vanessa. Hector e Seiger concordaram. As coisas são estranhas entre eles, eu sei que não acreditam em mim, eu garanto que ela não está nos enganando, podemos confiar nela, como disse antes, disse imediatamente. Não era fácil eles aceitarem Lilith.